Tarcísio Machado. De volta com o Jornal da Fã, entrevistando o governador Belivaldo Chagas. Governador, já desde o início da semana a gente vive aí uma notícia circulando nas redes sociais, muito comentário de que nós podemos ter em Sergipe lockdown. O governo do estado já pensou nessa alternativa, sim ou não? Veja, eu lamento que tenhamos essa rede de fake news, né, funcionando a todo vapor num momento como esse e sobre os mais diversos assuntos. O governo não tem até este momento nada, absolutamente nada definido em relação a lockdown. O que o governo faz, junto com sua equipe de técnicos, de pessoas experientes, inclusive com representantes da Universidade Federal de Sergipe, é analisar a situação hoje e numa projeção futura, para que a gente tenha, né, um planejamento sobre o que fazer nos próximos dias. Portanto, até o dia de ontem, no último relatório que recebi, não há a determinação de que façamos lockdown. Tem um áudio circulando aí com uma cidadã muito falante, dizendo que tem pessoas do governo, o irmão dela, um parente, sei lá que diabo é, tá entendendo, que ouviu isso, aquilo, outro. Se discute sim, em todas as reuniões, possibilidades ou não, pode acontecer ou não. Se chegar a esse grau, é possível que se faça um lockdown, é possível que se faça um planejamento com o objetivo de você ter, de repente, algo mais duro. Tudo é discutido, até mesmo porque, para tranquilizar a população. Caso isso venha a acontecer, se houver essa extrema necessidade, ninguém anuncia lockdown de um dia para uma noite. Se tiver que acontecer em algum momento, a prática nos ensina por aí afora é que você diga que haverá o lockdown a partir de tal data, para que as pessoas tenham tempo de se preparar, inclusive com prazo pré-determinado. Imaginemos o seguinte, que de repente resolvam que a gente tem que fazer um lockdown em Aracaju e grande Aracaju. Isso, se vier a acontecer, ninguém está dizendo que vai acontecer, se houver essa necessidade, em função de um colapso, por exemplo, da rede hospitalar como um todo, se vier a acontecer, isso será avisado com antecedência, né? Um decreto será publicado dizendo que a partir do tal dia, normalmente segue 4, 5, 6 dias na frente, para que as pessoas não tenham que sair no desespero, correndo em casa. Essa cidadã com esse áudio já mandou até sair, vai comprar biscoito, porque eu sei que o povo de Itabaiana gosta de comer muito biscoito, aí vai... Isso é uma irresponsabilidade que não tem mais tamanho. Portanto, não existe até o presente momento esta definição. Quem vai nos mostrar o caminho é o crescimento. Se as pessoas contribuírem, se as pessoas ficarem em casa. Ontem eu entrava aqui em Aracaju às 17h45, quando eu vim para aqui para Aracaju, ontem que eu estava em Simão Dias esses dias. Vim para aqui para Aracaju, repito, ontem às 17h45, mais precisamente aos 15 minutos para 6 horas da noite, eu entrava em Aracaju e observava a quantidade de veículos circulando. É um negócio impressionante, a quantidade de veículos que entravam e saíam ali, passando pela frente do uso, pela frente da rodoviária. A sensação que nos dá é que nada está acontecendo em Sergipe, está tudo bem, está tudo tranquilo. Portanto, é preciso que a gente acompanhe a curva de crescimento, é preciso que a gente acompanhe o nível de ocupação dos leitos hospitalares, sejam eles de UTI ou de enfermaria, para que a gente tome decisões. Não tem nada definido em relação a lockdown, mas não estou dizendo que não poderá acontecer. Só o futuro vai nos dizer. E o futuro que me refiro não é o futuro longo, é esse movimento, né, de crescimento da curva. Meu caro governador Belivaldo Chagas, nesse momento nós encontramos uma grande divisão dentro da sociedade. Na verdade, permanece essa visão,
aqueles que defendem o isolamento, aqueles que não defendem. Neste caminho aí, ontem a FEComércio encaminhou uma carta junto com mais 18 entidades, uma carta assinada e liderada pelo presidente da FEComércio, o Laércio Oliveira. Nesta carta, o setor empresarial demonstra insegurança e cobra a apresentação de dados referentes à Covid-19 no estado de Sergipe. Eles dizem que há uma ausência de um plano estruturado de combate à Covid-19 que proteja de forma clara e objetiva a saúde dos sergipanos e a economia do estado. Como é que o senhor vê essa carta? Como é que o senhor vê essa crítica? Me confesso que vi essa carta com muita tristeza e decepção, exatamente pelo fato dela estar sendo liderada pelo todo-poderoso deputado Laércio Oliveira, que é um deputado da base do governo e que tem, portanto, parte do comando do governo e sabe como esse governo funciona. Mas antes de especificamente eu falar sobre essa carta, você tocou em dois outros assuntos que eu gostaria de fechar, que é a questão da Folha e a questão do comando do Corpo de Bombeiros. Pois não. A Folha... Eu ia chegar a eles depois. A gente mata logo esse assunto e se estende em relação ao outro, que realmente é mais complexo. Tem muita coisa aqui tudo e... Enfim, deixemos falar, não quero fazer críticas. Está parecendo que está engasgado. Mas eu estou engasgado, essa carta me engasgou, porque eu não gosto de falsidade. Mas, enfim, sigamos em frente em relação ao que tem que ser posto no primeiro momento. Em relação à Folha, o Estado sempre teve o cuidado de só anunciar o pagamento da Folha a partir do dia 25 de cada mês, certo? É precipitado a gente falar sobre Folha agora, muito embora eu tenha dito desde o primeiro momento da crise que a gente estaria cuidando de tudo isso com muita atenção e acompanhando, claro, a arrecadação. Só agora a parcela do dia 10 de maio, houve uma queda de quase 80 milhões de reais do SPE. Enfim, estamos acompanhando. Lá por tempo 25 a gente anuncia, mas até agora eu devo dizer que estou trabalhando, eu diria, com uma certa tranquilidade em relação à Folha. Mas essa informação que você me deu agora, dita pelo secretário de Fazenda, é preocupante. Não sei se foi exatamente isso que ele quis dizer ou se não foi bem interpretado. O que ele quis dizer é que não era precipitado no dia de ontem, já que vocês fazem um acompanhamento diário da evolução da arrecadação. Então, mas o que você colocou quando você fez a leitura é que não sabia se ia ter o pagamento. Não, é precipitado fazer a avaliação, foi o que eu coloquei. Então está corrigido, está bem explicado. Então acho que nós sempre temos essa preocupação. É precipitado falar antes do dia 25. Agora a preocupação é sempre no sentido não era possível, garantir... A pergunta que eu fiz a ele foi se era possível dizer ontem se seria paga a Folha e como seria. Ele disse que não, que era precipitado porque a arrecadação é acompanhada diariamente. Na sua observação não ficou claro essa questão de precipitado. Então para nós é sempre precipitado, está falando antes do tempo, nós estamos trabalhando o tempo todo com foco na folha de pagamento dos servidores. Em relação ao comandante do Corpo do Bombeiro, que saiu ontem, eu devo dizer o seguinte: no dia que eu não puder tomar decisões em relação ao governo, eu vou preferir sair do governo antes do comandante do Corpo do Bombeiro. O que aconteceu foi uma questão simples de ordem administrativa, nada, absolutamente nada contra este cidadão que vinha exercendo um excelente trabalho, que pese ter saído chutando o pau do barraco, lamentável também, triste. O que aconteceu foi, nós temos hoje no Estado a Defesa Civil, que vinha sendo coordenada até ontem também por um coronel do Corpo Bombeiro, o coronel Alexandre. E ele me fez uma solicitação de 2 oficiais do Corpo Bombeiro para fazer parte do grupo de trabalho da Defesa Civil, que é de extrema importância para o Estado e que, portanto, trabalha em várias ações em comum acordo com o próprio Corpo Bombeiro. Eu avaliei o pedido dele como possível de ser atendido, afinal de contas o governo é um só, tanto em relação ao Corpo de Bombeiros como em relação à Defesa Civil, e eu autorizei a cessão desses 2 oficiais para a Defesa Civil. O comandante ficou contrariado e praticamente me exigiu a revogação, ao ponto de me mandar uma mensagem dizendo que não estava se sentindo bem, não estava se sentindo tranquilo, não estava se sentindo em condições de permanecer no comando se eu não revogasse a minha decisão. E eu não tive razão para revogar. Está lá para quem quiser ver, se ele guardou, ele mostre a minha conversa com ele. Eu pedi que ele aguardasse
e resolveríamos dentro de breve essa situação. Mas que o momento agora não era de preocupação com isso, e sim com pandemia, né, com outras questões que envolvem o governo de forma mais preocupante, e que teríamos um momento próprio para resolver. Em suma, foi isso. Aí ele mandou outra mensagem, de novo, reportando, né, a falta de condições de trabalho por conta desses 2 oficiais, e eu respondi, meu amigo, aguarde. Mas se ainda assim essa situação estiver me incomodando tanto, você me faça um favor, entregue o carro e eu botar outro no seu lugar. Ponto. Ele aí fez a carta dizendo que estava saindo por falta de condições. Mentira. Nunca se deixou de dar condições dentro do possível. Agora, claro, que o possível é uma coisa e o desejável é outra. Faltou com a verdade o Gilfrão Matheus, então? Ele também deseja. Ele foi infeliz. Ele foi infeliz quando saiu, né? Porque ele sempre foi tratado por mim com respeito. Fui eu que o escolhi para que ele ficasse, porque ele já estava lá como comandante, e quando saiu o comandante anterior, ele ficou respondendo depois do FSB, exatamente por achar que ele vinha fazendo um bom trabalho. Nada a declarar contra esse cidadão, pelo contrário, uma pessoa do bem e de bem. Mas, infelizmente, né, eu não sei por que razão, né, ele perdeu as estribeiras e resolveu fazer uma carta contrariada, porque eu autorizei a cessão de 2 servidores, quer dizer, eu tenho que consultar o comandante para saber o que é o que eu tenho que fazer, ali, até mesmo porque 2 servidores que iam atuar na Defesa Civil. Pois bem, ele saiu, muito obrigado pelo trabalho que fez, frente ao Corpo de Bombeiros, e eu aproveitei a oportunidade, peguei o então, até ontem, né, coordenador da Defesa Civil, o Coronel Alexandre, e o nomeei para comandar o Corpo de Bombeiros e, com certeza absoluta, fazer um bom trabalho também. Bom, então vamos à famosa carta. O senhor chegou no início da sua fala aí a falar em falsidade. Por que isso, governador? Porque as informações aqui são falsas. Algumas, né, até verdadeiras, outras falsas. Não é assim que a gente tem que fazer, não é dessa forma. Veja lá. Primeiro, vamos às pessoas de bem. Não estou aqui criticando ninguém. Eu estou dizendo que temos informações falsas. E eu não gosto de conviver com falsidade de maneira alguma. Temos informações falsas nessa carta. E eu vou dizer por que são falsas. Por que não são verdadeiras, portanto. Por que não deve ser assim, nem deveria ser assim. Quem comanda a assinatura do manifesto, né, é o senhor Laércio Oliveira, o todo-poderoso presidente da Federação do Comércio do Estado de Sergipe, meu amigo pessoal particular, e que faz parte, portanto, do governo do Estado de Sergipe. Aí você tem aqui o Breno França, que é o presidente do Sindicato das Empresas Atacadistas do Estado de Sergipe, com suas razões, claro, todo mundo tem direito a reclamar, eu só vou dizer por que a gente não concorda, né? Você tem aqui o Marco Aurélio Pinheiro, que é presidente da Federação das Associações Comerciais, portanto, está dentro do comércio reclamando. Você vê aqui o Ivan Sobral reclamando também sobre a Federação da Agricultura. Bem, todo mundo tem direito de reclamar, eu não estou contestando. Às vezes a gente estranha o tipo de reclamação. O Edivaldo Cunha, que é presidente da Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sergipe, o doutor Eduardo Prado, que é o presidente da Federação das Indústrias de Sergipe, Joaquim da Silva Ferreira, que é o coordenador do Fórum Empresarial, inclusive aproveito a oportunidade para dizer que recebi por e-mail uma carta dele, e essa carta foi inclusive respondida, né? Com uma atenção que sempre procurei ter, porque quando há questionamento, há resposta, nada fica sem resposta. E oficialmente, se ele não recebeu ontem, vai estar recebendo hoje, né, a resposta. Essa carta chegou, só me engano, dia 10, foi dia 11, e já foi, como diz lá o cara, respostada. Nada fica sem resposta nesse governo. O Paulo Irado, superintendente do SEBRAE, também consta o nome dele aqui, uma pessoa de extrema educação, com que a gente tem se dado muito bem, que tem participado de comissões de trabalho dentro do governo, ele está aqui se funcionando também em relação à carta. O Alberto Almeida, presidente do Sindicato das Empresas de Transporte Passageiro do município de Aracaju, não tem nenhum problema com a área de transporte. O que está acontecendo é por conta da pandemia. A Gleide Selma dos Santos, presidente do Sindicato das Empresas Contábeis, também não sei porquê, porque os escritórios de contabilidade estavam fechados, estão funcionando aí, sem nenhum problema, dentro de critérios que foram adotados de flexibilização, né? O Antônio Carlos Franco Sobrinho, presidente da Associação Brasileira de Indústria de Hotéis, os hotéis estão autorizados, né? Estão aí abertos, infelizmente não tem passageiro, e não tem hóspede porque não tem passageiro, porque não tem turismo, porque não tem ninguém, não sou eu que vou resolver esse problema, né?
A Câmara de Diretores Lojistas está aqui só como Câmara, mas não está o nome do presidente do CDL. Augusto Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Sergipe, claro, também reclamando porque, afinal de contas, os bares estão fechados, né? Reni Damasceno, presidente da Federação das Escolas Particulares de Sergipe. Nunca recebi nenhuma reivindicação, nenhuma reclamação por parte de escola particular também, porque escola particular, até certo ponto, não é nenhum problema para nós, eu digo em relação ao Estado, a gente já tem que cuidar das nossas contas. Celso Hiroshi, presidente da Associação Comercial das Indústrias do município de Socorro. Eu quero crer que também não tem nenhum problema com esse cidadão, enfim, paciência. Geraldo Magela, né, meu amigo Geraldo Magela, presidente da Associação Sergipana das Empresas de Obras Públicas e Privadas do Estado de Sergipe. A Constituição Civil está funcionando de ave, mas ainda assim o cidadão assina uma carta, eu não sei se em solidariedade aos demais ou porque está contra as ações do governo, porque não consta nenhum problema, aliás, os problemas que estão existindo agora é em relação aos MPs, o MPT, MPS, MPE. Está discutindo com o Sinduscom. Por que esse detalhamento, governador, de área por área, de líder por líder que está assinando? Para poder falar aqui que as pessoas tenham conhecimento. Aí vem aqui o presidente da associação é de Sergipe, Lincoln Amazonas, Murilo Melquiades, já está concluído aqui, presidente do Sindicato do Comércio Varejista do Estado de Sergipe. Os postos estão funcionando, enfim, não sei qual é a reclamação. Daniela Mesquita, que é da área também do turismo, né? E repito mais uma vez, a gente vinha fazendo um bom trabalho, né? Retomando as atividades de turismo, uma boa relação com o trade, espero que a gente continue, nunca tive problema de relacionamento com o trade, e o presidente da Associação de Lojistas do Shopping Jardim, que também estão fechados pelo fato que todos nós conhecemos. Especificamente no que diz respeito à carta, e por que eu vou dizer que aqui nós temos informações não verdadeiras. Quer dizer, o cidadão faz uma carta aberta aos sergipanos, mas quando você lê, na verdade é uma carta fechada, direcionada ao governo do Estado. E aí manifesta a sua mais profunda insatisfação pela ausência de um plano estruturado de combate à Covid. E aí onde eu disse que isso aí é uma informação falsa. Isso é mentira. Nós nunca deixamos de trabalhar sem um plano estruturado e falamos na nossa entrevista no início, desde o nosso primeiro momento, do nosso planejamento, que envolve principalmente contratação de pessoal, e estamos fazendo, RH não tem sido problema, e aquisição de equipamentos, para que a gente tenha foco em leitos de UTI, em leitos de enfermaria, para que a gente tenha um trabalho conjunto com os municípios, e a secretária de Estado de Saúde, eu tenho que ser correta, tem sido muito técnica e atuante. Então, uma declaração dessa é desfazer o trabalho de todos que fazem a Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Sergipe e várias vezes um trabalho conjunto com técnicos da Universidade Federal de Sergipe, com técnicos da Prefeitura de Aracaju, enfim, com as pessoas do mundo científico, do mundo técnico-científico. Portanto, eu quero contestar essa informação. Ela não é verdadeira. Aí depois vem dizendo que desde o início da crise, os empreendedores sergipanos, a duras penas, acreditando na suposta redução dos impactos da pandemia, têm acatado as medidas de prevenção e combate à propagação do vírus impostas pelo governo do Estado, em especial as de isolamento social e suspensão das atividades, mesmo observando que tais medidas não vêm surtindo o efeito propagado. É mentira também. Imaginemos que nada disso tivesse sido feito. Como estaríamos hoje? Então é fato, sim, que eles fazem a parte dele e a gente faz a nossa. Então não é correto dizer que o que está sendo feito não está surtindo efeito. Repito, busquem informações de quem entende o assunto e veja lá, se nada tivesse sido feito em termos de medida de isolamento, como estaríamos hoje? Aí segue, os empresários de forma a contribuir com a sociedade sergipana somaram esforços para a compra de respiradores para atender a população. A doação de equipamentos hospitalares, o fornecimento de máscaras e outros equipamentos de proteção para os profissionais da saúde, além de campanhas de conscientização através de parcerias com iniciativa privada, no sentido de melhorar a estrutura da saúde neste momento de pandemia. Não conheço as ações dele, exceto em relação ao hospital de cirurgia. O trabalho que ele faz aí de distribuição de equipamento, louvável, bonito, bacana, bato palmas, para não dizer que eu estou contestando tudo. Parabéns, a informação que tenho é de que realmente houve uma reunião, né, e uma colaboração por parte dos empresários do setor produtivo e dos empresários do modo geral, inclusive depositando em conta corrente da Associação Beneficente da Hospital de Cirurgia
doações de pessoas que chegaram a fazer doação de R$500, de R$1.000, do que foi lá para que arrecadasse o recurso e o Hospital de Cirurgia pudesse estar melhor preparado para esse momento. Louvo essa atitude. Parabéns, senhores empresários, parabéns aos que contribuíram. Eu também já fiz a minha parte, desde quando assumi o governo, para fazer com que o Hospital de Cirurgia voltasse a ser o hospital que é hoje. Ponto. Agora, também informei há poucos instantes. Essa informação aqui de que compraram respiradores, ela procede em parte. É verdade que eles estão fazendo essa compra, mas até agora não chegou nenhum respirador, absolutamente nenhum respirador na unidade hospitalar, Hospital de Cirurgia. Espero que chegue o mais rápido possível, que vai estar contribuindo e muito para que a gente diminua essa pressão sobre os leitos de UTI. E aí, também foram apresentadas pelo setor produtivo ao governo do Estado, à Prefeitura de Aracaju e demais prefeituras, uma série de sugestões para a retomada das atividades econômicas de forma gradativa e com medidas de proteção e a colaboração do público em geral. No entanto, apesar de toda a disposição dos empresários para o diálogo, o governo de Sergipe implementou e em seguida revogou medidas de flexibilização sem apresentar qualquer justificativa técnica, demonstrando total falta de planejamento e prejudicando ainda mais diversos setores da nossa economia, elevando o desemprego, que hoje já atingiu milhares de pessoas em todo o estado, além da falta de previsibilidade. Eles estão se referindo àquele último decreto que o senhor emitiu e revogou. Infelizmente, de novo, né, uma afirmação dura e lamentável. Nós tivemos uma reunião da qual participou um representante dos produtores, certo? Lá nós tínhamos nessa reunião técnica, inclusive o representante do Conselho Regional de Medicina, né, e tomamos uma medida no sentido de flexibilizar de forma escalonada, paulatina, né? Algo aconteceria a partir do dia X, depois dia 2, dia 4 e assim de maio. Foi quando surgiu aquela declaração forte, né, do cientista Nicoleles, que não vou discutir aqui, nem bater de frente com o cientista, porque eu não gosto de bater de frente com ninguém, dando conta de que seria um grande erro para o Estado de Sergipe, que ia morrer milhares de pessoas, que ia acontecer isso, aquilo outro. De imediato, sem abrir essa discussão, eu revoquei, pronto. E em nenhum momento, quando disse, e quando concedia coletivas, e quando editava decretos, em nenhum momento eu deixei de dizer, se necessário for, recua. E o recuo foi por conta das informações. Meu caro Narciso e população que nos ouve nesse momento, se eu não tivesse feito isso, tudo que está acontecendo agora, que já era previsível, estaria sendo colocado no colo do governador como irresponsável, e está acontecendo isso porque a concessionária está aberta. O que foi feito de flexibilização foi uma discussão técnica interna nossa, com os nossos técnicos, que a gente entendia que não gerava aglomeração, como no caso, por exemplo, dos escritórios de advocacia, dos escritórios de contabilidade. A pressão foi grande, a repercussão foi forte e eu resolvi recuar. Eu não tenho vergonha em recuar quando necessário se torna. Então fiz sim um recuo em nome da vida das pessoas. Não foi por irresponsabilidade, por falta de previsibilidade técnica, não. Portanto, mais uma vez, infelizmente, essa carta falta com a verdade. Não foi assim e nunca deixou de ser diferente. E mais, vamos lá. Agora, governador, só uma pergunta. O grupo de Laércio Oliveira tem no governo do estado a Secretaria de Desenvolvimento. Qual o papel dessa secretaria neste momento de pandemia? Já estou concluindo aqui e vou dizer qual é o poder dela. É bom a gente destacar aqui, são poucos, me permita, porque são poucos parágrafos, dá para a gente avançar rapidinho aqui. Então, ele diz aqui que... Está a fim de detalhar essa carta mesmo, né? Vários setores da economia estão sendo vistos como grandes vilões propagadores do vírus pelos governantes. Eu não vejo ninguém como vilão de nada. E órgãos fiscalizadores, cada um faz o seu papel. Sim. Será que terá que acontecer uma grave depressão social e econômica para que escute a nossa voz? Quem é que está querendo aqui depressão social nem econômica de ninguém? Eu tenho responsabilidade. Eu penso no governo e penso na sociedade, mas nesse momento eu tenho que pensar no CPF das pessoas, e não apenas exclusivamente no CNPJ. Eu tenho que cuidar para que evitemos ao máximo a quantidade de falecidos. Os falidos a gente cuida depois. Então, mais uma vez, contesto essa informação, porque longe de nós querer tratar o setor produtivo da forma que está sendo posto aqui, porque sempre os tratei de forma digna e respeitosa e vou continuar tratando desse jeito. Aí vem, o fato é que a situação atual traz profunda insegurança à sociedade geral, os empresários, colaboradores, informais autônomos, fazendo a necessária apresentação urgente de um plano de expansão
de estrutura da saúde para o atendimento de vítimas, simultaneamente a um plano de retomada de atividades econômicas. Aí vem de novo com a história de plano de atendimento às vítimas, que nós temos, é mentira que nós não temos, nós temos sim, que nós temos responsabilidade, e eu quero aqui defender os técnicos da Secretaria de Estado de Saúde, que têm sido verdadeiros abnegados juntamente com os trabalhadores da saúde, e que pedem que simultaneamente eu apresente um plano de retomada de atividades econômicas. Pelo amor de Deus, como apresentar com essa urgência toda que esse pessoal pede, está entendendo? Um plano de retomada de atividades econômicas com o objetivo de salvar vidas e preservar empregos. Vocês não estão preocupados em salvar vidas, vocês estão preocupados em preservar emprego. E eu quero primeiro salvar vidas e depois preservar os empregos. Se puder fazer de forma paralela, os farei. Agora veja o que aconteceu com o Estado de São Paulo. Apresentou um plano de abertura e depois cancelou. E aí? Acontece. O que é que faz isso acontecer? A curva, o crescimento do nível de contágio. Nós vamos ter sim um momento próprio para apresentar este plano de retomada de atividades econômicas. Agora, nós estamos em fase de crescimento da curva. As pessoas estão se contaminando, as pessoas estão tendo a sua saúde agravada, as pessoas estão procurando os leitos hospitalares, e eu não sou irresponsável para deixar as vidas de lado para cuidar agora de emprego. O emprego a gente precisa, de um modo geral. Eu também preciso ver o Estado bem arrecadando, porque eu tenho compromissos com a folha de pessoal, eu tenho compromissos com fornecedores, enfim. E lamento, por fim, né, que se diga que o diálogo não deixou de existir, quando, na verdade, nós nunca deixamos de dialogar. Tivemos uma grande reunião, eu diria assim, num primeiro momento, onde recebi, né, representantes do setor produtivo. Lamentavelmente, não avançamos, porque o pedido, no resumo do que foi feito, uma pauta de 13 itens, quando eu fui somar, pediam lá dispensa de ICMS, né, num montante de aproximadamente 890 milhões de reais. Eu não fui responsável para fazer diferimento de ICMS no montante de 890 milhões de reais, até mesmo porque ICMS não pertence só ao governo do Estado. O ICMS tem que ser distribuído também com os municípios. E nunca deixei de atender um telefonema do deputado Laércio Oliveira, que é o representante maior, o todo-poderoso representante maior de todo o setor produtivo no Estado de Sergipe. E sempre explicando, meu amigo Laércio, o foco principal chama-se leitos de UTI. Agora, dentro do que você questionou há poucos instantes, eu devo informar o seguinte: nós temos no Estado de Sergipe uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que tecnicamente e politicamente tem a indicação do deputado federal Laércio Oliveira. Aliás, diga-se de passagem, um excelente nome. Obrigado pela indicação, porque eu convivo com a política e não tenho problemas relacionados à indicação política, desde que ela vem acompanhada do cunho técnico. Um excelente nome. Eu não tenho até agora nenhum relatório apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento questionando isso, tem aquilo outro, propondo isso, tem aquilo outro. Está sob o comando, né, técnico, né, de Laércio Oliveira. Então, quero dizer com isso apenas o seguinte: o governo não é apenas a figura do governador. Reúnam a CODISE, reúnam a Secretaria de Desenvolvimento, lá tem o Programa de Desenvolvimento Industrial de Sergipe, lá temos técnicos que fazem todo esse acompanhamento da cadeia produtiva, da cadeia industrial, de um modo geral. Por que tem que ser só com a figura do governador? Será que estão achando pouco a minha preocupação com o Estado como um todo? Eu não deixei de cuidar da segurança pública, porque ela é extremamente importante, tem feito também um excelente trabalho de apoio às ações do coronavírus. Você tem uma Secretaria de Ação Social, você tem a preocupação com a agricultura, tudo acontece, mas lamentavelmente eu sempre fico brincando, muito embora o assunto seja sério, por mais que a gente faça pela agricultura, quem mais faz é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente tem períodos de chuva favorável para que a gente tenha uma excelente produção. Recentemente nós baixamos o imposto de ICMS para os produtores de milho de 18% para 2%. E, no entanto, operações da polícia estão acontecendo porque estão simplesmente tirando caminhões, toneladas e toneladas de milho sem nota ou com nota falsificada. Já foi gente para a cadeia e as operações estão acontecendo. E a culpa do governador Belivaldo Chagas. Infelizmente, é assim. O senhor sentiu um objetivo político nessa carta? Eu não senti nada. O que eu senti apenas foi o seguinte: uma decepção, porque eu sempre estive aberto e vou continuar aberto para
dialogar. Agora, uma decepção com todos ou especificamente com o deputado Laércio Oliveira, quem repetidamente o senhor tem chamado de todo poderoso? A decepção é com o teor da carta. Ponto. A decepção é com o teor da carta. Ponto. Ponto. Nunca deixei de dialogar, nunca deixei de tratar desse assunto, nunca deixei de discutir e não vou deixar. Não vai ter raivinha por parte de Belivaldo, nem represália por parte do governador. Agora eu tenho sentimento. Não gostei. Tenho conversado, repito, ao telefone, deixei de fazer reuniões presenciais, recebi um telefonema, porque comigo é jogo aberto, transparente, recebi um telefonema do deputado Laércio Oliveira para participar da videoconferência que foi feita a semana passada com a presença do Osmar Terra. E eu pedi a ele que me dispensasse dessa discussão. E disse, por que eu pedi que ele me dispensasse dessa discussão? Primeiro, que eu já sabia qual era a discussão. A discussão é abrir, reabrir o comércio e abrir e flexibilizar, e não é momento para flexibilizar. E segundo, porque eu já conhecia a opinião do Osmar Terra, que é de total apoio às ações do presidente da República, que tem se comportado de forma lamentável, e que iria estar dando a opinião dele pela flexibilização. E eu não ia estar lá batendo boca, no bom sentido, né, com quem quer que seja, para ir de encontro a uma coisa que nós estamos tratando de forma responsável aqui no Estado de Sergipe. Então, eu quero dizer em relação a essa carta, minha decepção não é de forma individual, nem com A, nem com B, nem com C, mas com o teor da carta. Não era preciso. Foi feito um ofício e a resposta foi dada na reunião, onde dissemos que não havia condições. Ficamos de fazer outras reuniões, não fizemos que não houve condições, até mesmo porque, repito, já sei qual é a pauta. A pauta é flexibilizar, flexibilizar e flexibilizar. Eu não vou flexibilizar enquanto a gente estiver nessa linha crescente de pessoas contagiadas, nessa linha crescente de ocupação de leitos de UTI. Meu medo é um só, é que daqui a 4, 5, 6, 8 dias a gente tenha fila de ambulância nas portas dos hospitais de Sergipe, atrás de vaga de UTI, e eu não ter para ofertar e ver pessoas morrendo. Minha preocupação é com essa. Eu não quero ver gente morrendo, eu quero ver gente vivendo, e eu estou lutando com todas as minhas forças para evitar que isso aconteça de forma responsável e não de forma irresponsável, como está posto no teor desta carta. Reputio, contesto e não concordo. E eu ainda hoje, de forma educada, sairei com a nota refutando as informações dessa carta, com a qual eu não concordo, muito embora não tenha nada, absolutamente nada, de ordem pessoal com qualquer um desses ilustres cidadãos respeitáveis que fizeram questão de colocar o seu nome nessa carta. Governador Belivaldo Chagas, então a indicação política e técnica da Secretaria de Desenvolvimento permanece? A relação política com o deputado Laércio Oliveira permanece? Não estou tratando de política, estou tratando de ações de governo relacionadas ao coronavírus. Estou apenas colocando que o deputado Laércio Oliveira, meu amigo particular e aliado político, que é o representante principal desse segmento, é quem puxa a assinatura da carta, tem acesso exclusivo ao governo e acesso exclusivo à Secretaria de Desenvolvimento, até mesmo porque foi ele quem indicou um técnico extremamente competente para estar lá. Portanto, ele deveria estar sentando com os técnicos competentes da Secretaria de Desenvolvimento e traçando os planos que ele me cobra, para que ele pudesse ter conhecimento até mesmo antes de mim. Porque, afinal de contas, se ele tem lá um técnico ligado a ele, e ele buscando essa linha de diálogo, ele estaria produzindo, inclusive, estas orientações técnicas para o governo, já que ele faz parte do governo. Agora, é fácil criticar, mas eu não vi nenhuma carta, né, e nem estou pedindo que ninguém faça, nenhuma carta pedindo providências ao ministro da Saúde, pedindo providências ao governo federal, no sentido de que mande respiradores para a Sergipe. Mas sei agradecer o trabalho de cada um. Ele, por exemplo, né, tem procurado ajudar a área de saúde, principalmente via Hospital de Cirurgia. Ele tem ajudado o governo do Estado quando pode. Não estou discutindo as ajudas do deputado Laércio Oliveira, que continua, no que depender de mim, meu amigo, meu aliado. Agora, como amigo e como aliado, eu tenho obrigação, já que publicamente eu fui acusado de irresponsável e incompetente, que é o que está posto, porque quem diz numa carta dessa que um Estado, num momento de pandemia como esse, que não tem um plano de combate a coronavírus, está chamando o governador de incompetente. E eu não sou incompetente. Peço desculpa aos ouvintes pelo meu desabafo, agora isso dói. Isso dói, porque eu estou lidando com vidas e
quem lida com vidas tem que ter responsabilidade. Portanto, não me chamem de responsável, porque nós estamos trabalhando com responsabilidade e acompanhados de técnicos excelentes do Estado de Sergipe. Portanto, seguindo orientações técnico-científicas. Recuo é normal. Quem não tiver humildade para recuar, não participe principalmente da vida pública. Errar quando houver erro, qual é o problema? Todo mundo é passível de erro. Agora, eu não estou encontrando erro quando eu flexibilizo, porque fui orientado, e quando eu recuo, porque eu estou sendo orientado, que é melhor que se faça isso. Qual é o problema? O que eu quero é uma convivência conjunta. O fato concreto é, só teremos condições de sair dessa crise se estivermos de mãos dadas. E eu nunca me neguei a estar de mãos dadas com ninguém, absolutamente ninguém. Agora, fico triste, fico chateado, porque afinal de contas, eu repito, eu sou um ser humano e estou tratando com vidas. Não vou aceitar, em hipótese alguma, que ninguém me chame de responsável e me diga que eu estou, num momento desse, trabalhando sem um plano. É chamar a Secretaria de Saúde de quê? É chamar o governo de quê? Só porque está com raivinha, porque eu não estou flexibilizando o comércio. As coisas não têm que ser feitas na base da raivinha, não. Eu quero todo mundo bem. Aliás, abro um parênteses aqui, Narciso, para dizer o seguinte. Eu nasci e me criei dentro de uma família de comércio. Meus avós foram comerciantes, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Meu pai foi comerciante, minha mãe foi comerciante. Eu sei o que é o pequeno comerciante. Tem que estar lutando para vender, para juntar o seu dinheiro, para pagar duplicado, para pagar sua folha de empregado. Eu sei o que é isso, eu vivi isso. Eu vivi momentos de aperto na minha família. Eu convivi, portanto, eu sei mensurar. Agora, o que eu não posso é, de forma irresponsável, sair fazendo um liberou geral por causa de pressão de A nem de B nem de C. Sob pressão, ninguém vai conseguir nada de ninguém. Agora, o diálogo continua aberto, e ele, para estar aberto, não significa dizer que tem que ser única e exclusivamente com o governador do Estado. Ele pode ser muito bem com os mais diversos setores do governo do Estado. Um deles é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de Sergipe.